Campina Grande, quinta-feira, 18 de janeiro. Você sabia que hoje comemora-se o dia do riso? Sim, tem o dia do riso. Há muitas pessoas que não sabem o que é sorrir, porque vivem tristes, abatidos, amargurados, angustiados, em depressão e, portanto, não abrem os seus lábios para esboçar aquele sorriso gostoso que todos gostam de ver na fisionomia, no rosto das pessoas que se sentem felizes. Eu quero compartilhar com você uma história que faz tempo que eu assisti, eu vi um certo pregador ilustrando algo sobre o riso. Havia numa cidade um povo que realmente gostava muito de diversão. E então chegou naquela cidade um circo. Antigamente os circos eram levados de cidade a cidade, de estado para estado. Então chegou um daqueles circos, armou toda a sua tenda, e a propaganda que marcava o convite a todos desejarem ver o espetáculo era um palhaço que havia naquele circo, cujo nome, o apelido dele de fantasia era o palhaço chamado Ventania. Você imagina, né? Só o nome já deixa a gente com um sorriso nos lábios. Então, o palhaço Ventania era a maior atração daquele circo. Todos quantos assistiam àquele espetáculo voltavam encantados com o palhaço Ventania. Mas um dia, aquele circo, antes de dar continuidade para ir para uma outra cidade, havia uma clínica e havia um psiquiatra que trabalhava para aquela comunidade. E um dia chegou lá um cidadão que estava precisando de um aconselhamento, de um tratamento terapêutico com aquele psiquiatra. E aí procurou aquele famoso psiquiatra para se tratar. E aí, quando foi, depois de toda a consulta, o psiquiatra disse: olha, eu estou sentindo de lhe dar uma orientação. Aqui a medicação, o tratamento que você vai precisar fazer, mas eu queria lhe aconselhar para você ir visitar o circo que chegou na cidade. Ele já está indo embora, não perca a oportunidade, vá lá, você vai achar muito engraçado. Tem um palhaço que faz todo mundo sorrir, e o palhaço Ventania é uma pessoa que realmente você precisa de assisti-lo. E aí, depois de algum tempo, aquele paciente ficou em silêncio, cabisbaixo, e aí chegou e disse: doutor, o palhaço Ventania sou eu. Eu sou aquele palhaço que faz as pessoas sorrirem. Então, veja que lição. O homem que fazia as pessoas sorrirem era triste por dentro. Há muitas pessoas que não sabem sorrir, porque vivem abatidas, amarguradas, deprimidas. Muitas sofrem de depressão e precisam realmente de conhecer aquele que faz todos nós sorrirmos, Jesus. Jesus é aquele que realmente venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu todas as forças, todas as potestades do mal, para que nós nos sentíssemos felizes, para que nós pudéssemos sorrir, para que nós pudéssemos viver de bem com a vida. Então, eu queria que você, nesse dia do sorriso, ficasse com a lição do palhaço Ventania. O palhaço Ventania fazia muitas pessoas sorrirem, mas ele mesmo era triste por dentro. Espero que você guarde esta brevíssima ilustração no seu coração. Lembre-se, o palhaço Ventania muitas vezes sou eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Quero deixá-los agora com esta palavra que eu acredito vai falar profundamente ao seu coração. Há muitas pessoas que às vezes estão na igreja ou vieram para a igreja e pelo fato de ainda não terem passado pelo processo do novo nascimento, não importa se converteu ontem, não importa se converteu faz um ano, faz 5 anos, faz 10 anos, faz 15, faz 20, faz 30 anos, se não nasceu de novo vai ter esse comportamento na igreja de carnalidade.
de tudo se inflama, de tudo fica meio, a gente costuma dizer, birrento, com azedume, não é? Isso acontece. Eu conheço história de pastores e até de determinadas pessoas influentes na comunidade, que pelo fato de, não estou julgando, de não terem passado por um processo de novo nascimento, não importa quantos anos tem de igreja, e não importa, importa se tem ou não nascido de novo. Então essas pessoas que estão às vezes amarguradas, angustiadas, têm determinados problemas com relação à sua vida, à sua conduta, essas consequências, elas muitas vezes são prejudiciais, porque essas pessoas ainda na comunidade, porque ainda não passaram pelo processo de libertação, de regeneração, de novo nascimento, não se tornou ainda uma nova criatura, e aí traz uma série de dificuldades no relacionamento com a comunidade. Eu vou ler para vocês aqui, para que isso fique bem claro, fique bem digerido, o apóstolo São Paulo escrevendo na sua primeira carta, depois a gente vai para a segunda carta, porque primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele trata muita coisa sobre esse aspecto. Então quando você for ler a carta de Paulo aos Coríntios, imagina isso aí, a dificuldade que Paulo teve de conduzir a comunidade a realmente ter um processo que realmente pudesse fazer esse divisor d'água pelo fato de eles terem nascido ou não de novo. No capítulo 2 da primeira carta, no capítulo 2, versos de 1 a 16, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo alude aqui que tudo que ele tinha passado para eles, para aqueles cristãos, era algo transcendental, que vinha de Deus, algo sobrenatural, não era de conhecimento, de sabedoria humana. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele continua: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então Paulo está mostrando que o que ele estava revelando e tinha passado para eles era algo sobrenatural, não era algo de conhecimento humano, não era filosofia, não era conhecimento de qualquer escola filosófica. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ele está sempre enfatizando isso aqui, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural. Agora veja bem, veja que aqui Paulo vai falar aqui, nesses últimos 2 versículos. Eu chamo a atenção para esses 2 últimos versículos.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Chama a atenção dos irmãos aqui para duas coisas que Paulo está discutindo aqui: a questão do homem natural e do homem espiritual. E ele fala mais adiante sobre isso que a gente vai falar. Ele vai falar sobre o homem natural, o homem carnal, o espiritual e o homem natural. Ele vai falar isso mais adiante. Mas fiquemos somente com essa informação. Então, havia entre a membrazia essa dificuldade heterogênea. Pessoas nascidas de novo, pessoas que tinham passado pelo processo do novo nascimento e pessoas que eram meramente carnais, não tinham experimentado não tinham passado por essa metamorfose espiritualmente falando. Portanto, isso não é novidade para os nossos dias. Não é novidade. Coisas bem antiguíssimas, desde a antiguidade, a exemplo do que estamos historiando aqui sobre Corinto. Não é novidade hoje. E eu diria até muito mais agravante em nossos dias. Estão aí hoje um leque de opções de escolha de igrejas. Existe hoje igrejas para todo gosto. Existe hoje igrejas self-service, que as pessoas vêm porque ali é um atrativo. Existe igrejas hoje até acobertando as ideologias. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? Não, eu tenho preferência por aquela igreja porque essa igreja ali defende a ideologia A, B, C, D até Z. Aí por isso que eu vou para aquela igreja ali. Agora, preste atenção. Muitas dessas igrejas, entre aspas, elas não estão visando, elas não têm, o foco não é saber se a pessoa nasceu ou não de novo, se tornou-se ou não uma nova criatura. Então, aí, meus irmãos, igreja está muito longe de ser corpo de, essas igrejas estão muito longe de ser corpo de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, que eu acredito que foi o apóstolo São Paulo, eu particularmente acredito que foi o apóstolo São Paulo, enfrentou esse problema. No capítulo 5 da carta citada, versos 11 a 14, Paulo diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo parece que estava vivendo o mesmo problema, sendo ele o autor da carta aos Hebreus, como eu particularmente creio, como tinha na igreja de Corinto. Está claro? E aí ele continua: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o mesmo problema que Paulo discorreu em Corinto, sendo ele o autor da carta aos Hebreus, como eu creio, não tinha diferença. Portanto, meus irmãos, havia entre a membrazia cristãos que eram carnais, naturais,
e também aqueles que eram espirituais. E ele mostra que muitos deles precisavam de receber o leite genuíno da palavra. O que é que isso significa, irmãos? Isso significa dizer que eles davam sinais evidentes de imaturidade espiritual, infantilidade espiritual. Podemos dizer que eram pessoas que tinham deficiências espirituais, eram pessoas que viviam uma vida muito limitada apenas a um gueto de igreja. Igreja era isso para eles, era frequentar os cultos de escola dominical, como alguns o fazem, era frequentar um culto divino, e era entregar o dízimo do Senhor, e fazer umas oraçõezinhas e tal, e ler um textozinho da palavra. Mas em relação à sua vida de comunhão com Deus, uma vida que transcende a uma profunda comunhão com Deus, isso não existia. Isso não existia na vida de alguns daqueles cristãos, como não acontece na vida de muitos cristãos nesses dias. A pessoa se acomoda com a vida de religiosidade, que é diferente de espiritualidade. Religiosidade é uma coisa. Por exemplo, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, Cornélio era um homem extremamente religioso, dava esmolas, fazia caridade e tal, e aquela vida de religiosidade que ele cultivava chamou a atenção de Deus, despertou o coração de Deus, ao ponto de mandar Pedro e falar o evangelho para ele, para que ele pudesse conhecer e pudesse nascer de novo. Então veja aí a diferença: religiosidade e espiritualidade. Infelizmente a gente encontra muitos frequentadores de igreja que não passam de meros religiosos, não têm compromisso com Deus, não querem compromisso com Deus. Então, em contrapartida, havia também alguns daqueles que gostavam muito de ouvir o apóstolo São Paulo e não davam muita atenção a Apolo, não eram mais simpatizantes do que Cefas ou Pedro do que Paulo. E aí esses que se comportavam assim se identificavam como sendo seguidores de Paulo, seguidores de Apolo, seguidores de Cefas ou Pedro. É por isso que Paulo, mais adiante, no mesmo texto que eu li para vocês, ele diz aqui, uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas. Ou seja, tinha simpatia por alguns dos apóstolos e menosprezava os outros. No texto que eu li para vocês, dando continuidade à leitura, né? Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que vós sois carnais e andais segundo o homem, pelo comportamento, vida moral, conduta. Quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vocês estão sendo seguidores. Irmãos, tem crentes hoje que são seguidores. Eu não vou citar nome de pastor nenhum aqui, mas vocês deduzem isso aí. Pastor muito renomado no Brasil, pensa aí o nome deles, qualquer um nome. Eu sou seguidor, sou fã número 1 de pastor fulano de tal. Não vou citar nome de ninguém. Outro não, mas eu admiro fulano de tal. Fulano é mais pentecostal. Fulano é tampa. Eu estou usando um termo aqui bem vulgar, para ver se cai a ficha. Você é seguidor de Jesus ou de pastor fulano de tal? Eu sou da igreja de pastor fulano. Fulano não tem pastor, quem é o cabeça da igreja é Jesus. Ele é que é o cabeça da igreja. E estava vendo esse problema lá na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então Paulo, quando ouviu isso, começou então a criar uma mentalidade diferente daquela que eles estavam, além de estarem com a vida muito desregrada, vivendo uma vida muito volúvel, muito, para completar, de quebra ainda não, eu sou de Paulo, eu sou seguidor de Paulo, eu só sigo Paulo. Não, eu não sigo Paulo não, só sigo Cefas. Não, nem Paulo nem Cefas, eu sigo Apolo.
E aí Paulo então aqui está tentando corrigir isso aqui. Quem é Paulo? Verso 5, ele diz, verso 4 e 5: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? No verso 5 ele diz, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Portanto, meus irmãos, Paulo está dizendo, em vez de vocês estarem olhando para pastor A, B, C, Apolo, Paulo, no caso ele, e Cefas, olhem para Jesus, porque o que eu estou ensinando foi o que Jesus me mostrou para ensinar para vocês. Então, havia entre alguns preferência pelo apostolado, e isso é falta de espiritualidade. Isso pode ser lido como leitura de orgulho espiritual. E você sabe que tem na igreja que tem gente que tem orgulho espiritual? Sabiam disso? Tem pastores também que têm orgulho espiritual. Ninguém prega melhor do que eu. Eu tenho mais unção do que fulano, ou cicrano, ou beltrano. Isso é um perigo muito grande. Isso não pode, nem deveria, nem deve acontecer na vida da igreja. Eu me lembro de um professor nosso, ele dizia que é um erro muito grande quando você diz assim, fulano é um grande servo de Deus. Se é grande, não é servo, porque todo servo é pequeno. É um erro você dizer, fulano é um grande servo de Deus. Não é grande coisa nenhuma. João disse, convém que ele cresça e que eu diminua, eu desapareça. Portanto, meus irmãos, havia naquele clima, naquele ambiente de igreja de Corinto, pessoas que tinham orgulho de ser seguidor do apóstolo Paulo, de Apolo ou de Cefas. Como também existem cristãos que têm orgulho, só a sua oração é ouvida, a de ninguém mais. Eu é que tenho a unção, Deus ouve mais a mim do que todo mundo. Irmãos, isso além de ser orgulho espiritual, isso é um pecado gravíssimo. Olha, quando Ana estava clamando lá no templo, pedindo que Deus ouvisse a sua oração, e o sacerdote ali a teve por uma das mulheres de Belial, que eram mulheres devassas, se embriagavam com vinho. Aí ela disse, não tenhas a tua serva como uma das filhas de Belial, eu estou aqui uma mulher humilde, quebrantada, arrasada, pedindo, clamando a Deus que escute, que ouça a minha oração. Que lição aquela mulher deu? Que lição também aquela mulher Sirofenícia, que quando Jesus estava entrando lá em Sicar, veio a Jesus clamando, olha, Jesus, me acorde, minha filha está horrivelmente endemoniada e tal. Jesus disse, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Essa passagem muita gente não entende, porque Jesus estava como que usando aquela linguagem figurativa, tratando a mulher como se fosse um cachorrinho. Não, olha, preste atenção. Vamos dizer que aqui esse púlpito fosse Samaria, Sicar. Jesus, como judeu, ia passando por cima da cidade de Sicar. Aquela mulher estava ali. Jesus disse, eu sou o pão do céu, pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então esse pão foi enviado à casa de Israel, os judeus. Então esse pão estava passando por cima de Sicar, Samaria. A mulher estava lá. Então quando Jesus disse, não é lícito tirar o pão que estava passando por Sicar, e aquela mulher estava ali como um cachorrinho, na linguagem figurativa de Jesus, e deitar aos cachorrinhos.
Ou seja, era o pão que ia passando, algum fragmentozinho do pão que caísse, aquele cachorrinho iria comer, evidentemente. Então foi isso que Jesus estava dizendo: eu vim para a casa de Israel, eu vim para o povo judeu, eu vim para o povo hebreu. Esse pão estava passando, mas que ainda que caísse alguma, como a gente está almoçando, fazendo uma refeição, cai um pedacinho de carne, o cachorrinho que está ali vai, né? Então Jesus ia passando e fragmentando algum ponto. Não é lícito, eu vim para a casa de Israel e deitar aos cachorrinhos. A mulher simplesmente, humildemente disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher foi humilde, e Jesus disse: nunca vi, nem mesmo em Israel, tamanha fé como a dessa mulher. Bom, orgulho espiritual, meus irmãos, é grave na vida de pastores, dirigentes de certas comunidades, de pessoas que dirigem determinados segmentos da igreja, ou que canta muito bem, ou que tem uma voz bonita. Eu tenho uma voz linda, minha voz é bonita. Deixe que os outros digam que sua voz é bonita, mas não tem a petulância, a arrogância, a prepotência de dizer: minha voz é a mais bonita da igreja, eu canto melhor do que todo mundo. Tenha cuidado, tenha humildade. E estava vendo isso na igreja lá. Eu sou de Paulo. Paulo prega melhor do que Apolo. Apolo prega melhor do que Cefas. Tira isso da sua cabeça. Não pense mais assim. Isso, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui, são malefícios das tendências do evangelho, que traz dissensão, partidarismo, divisão na igreja, divide grupos. Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta mensagem. Quero deixá-los com o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Quero que valorize o que você tem. Nesse dia do sorriso, valorize a vida, valorize a sua família, valorize aquilo que Deus tem lhe concedido. Você precisa de reconhecer que realmente todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, que nos amou e que tem demonstrado um profundo cuidado por cada vida. Deleite-se com esta música. Quero que valorize o que você tem, e até amanhã, se Deus quiser. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor no Espírito Santo. Você tem valor no Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor no Espírito Santo em você. Você tem valor no Espírito Santo. Ele se move